Boa tarde, meus queridos alunos do primeiro ano do ensino confirmatório. Vamos continuar dando então sequência às nossas aulas, hoje começando então o livro de Êxodo. Êxodo é um livro muito interessante, ele tem 40 capítulos e ele é um dos livros assim mais importantes na formação da história do povo de Israel, o povo escolhido por Deus no Antigo Testamento. É um livro que narra a libertação. Êxodo significa saída, quer dizer saída, e Êxodo então marca não apenas a saída, a libertação do povo de Israel, mas também é um livro que nos contempla com os mandamentos. Em Êxodo 20 nós vamos encontrar então os 10 mandamentos e toda a questão que envolve a lei de Deus. Como é que a lei de Deus ela é dada ao seu povo e como que essa lei ela é entendida hoje por ti, por mim, por todas as pessoas. Deus abençoe nossa reflexão, nosso estudo. Eu sempre digo que você pode convidar o seu pai, sua mãe, sua família para assistir esse momento de videoaula, ok? Vamos começar como a gente sempre faz, pedindo a presença de Deus com oração. Querido Deus, bondoso Pai, te louvamos e te agradecemos por mais uma semana de nossas vidas, por podermos mais uma vez olhar, ler e aprender com a tua santa palavra. Abençoa, Senhor, o nosso momento de estudo, de reflexão, em nome e por amor de Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. 5 livros. Estes 5 livros, eles são escritos por um personagem, Moisés. Moisés, que ainda sequer nasceu aqui na nossa leitura, né? Mas é ele quem escreve os cinco primeiros livros da Bíblia, chamados de Pentateuco, ok? Então grave esse nome, eu vou pedir isso num momento mais para frente, tá bom? Abra lá, Êxodo, abra a sua Bíblia, Êxodo, capítulo 1, nós vamos ver o que está acontecendo aqui. A família de Jacó, ela havia saído então de Canaã para o Egito. Jacó morreu, Jacó fora sepultado lá na caverna de Macpela, na terra de Israel. José também morreu e o corpo de José foi embalsamado. Ele não foi sepultado no Egito, ele foi guardado, então, embalsamado. Se passou muito tempo e agora vai acontecer o quê? Uma mudança no governo do Egito. Assim como nós temos mudanças no governo brasileiro, no passado nós tivemos Dilma Rousseff presidente, depois Michel Temer presidente, hoje Jair Bolsonaro presidente, mudanças no governo. No Egito essa mudança ela também aconteceu. Aquela linhagem, aquele grupo da liderança do Egito que conheceu José e toda a história benéfica, as boas atitudes que José fez no Egito, esses caras perderam o governo. Se levantou um novo governo, uma nova dinastia. E essa nova dinastia, ela não conhecia nada da história de José e da história dos próprios hebreus, né? Hebreus são os descendentes de Jacó. Então, se você falar hebreu, israelita, né? É a mesma descendência, a mesma coisa, perfeito? Então, o que vai acontecer? Olha só, capítulo 1, versículo 6, ali você vai encontrar o seguinte: mais tarde José e todos os seus irmãos morreram, e também todos os outros descendentes
todos os outros daquela geração. Mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e aumentaram tanto que se tornaram poderosos, e eles se espalharam por todo o Egito. Então vejam, daquelas 70 pessoas que saíram de Canaã e foram para o Egito, aumentaram muito e se espalharam por todo o Egito. E aí a mudança do governo, está no versículo 8. Versículo 8 diz assim: depois o Egito teve um novo rei que não sabia nada a respeito de José. Versículo 9. Ele disse ao seu povo: vejam, o povo de Israel é forte, está aumentando mais depressa do que nós. E o que esse novo governo no Egito vai fazer? Vai decretar que aqueles descendentes de Jacó, os israelitas, fossem tornados escravos. Está ali no versículo de número 13. Versículo 13. Acompanha na sua Bíblia. Diz assim: e os tornaram escravos, tratando-os com brutalidade. Que coisa! Os descendentes de Jacó, os descendentes de José, que fizeram tantas coisas boas para o Egito, fizeram com que essas pessoas se tornassem agora escravos dentro do próprio Egito. Mas não satisfeito com isso, o governo do Egito ele queria estancar, parar o nascimento de israelitas. E como é que ele poderia fazer isso? Eliminando todos as pessoas, né, do sexo masculino. Aqui no caso, o que o rei do Egito vai fazer? Ele vai decretar a morte das crianças, dos meninos, né? Esta é uma situação, e uma situação muito parecida também vai acontecer lá no Novo Testamento. Quando Jesus nasceu, o rei Herodes ele também mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, né? Você lembra disso? Lá da leitura do Evangelho, leitura do Novo Testamento? Pois é. Aqui no versículo 16, capítulo 1, versículo 16, diz assim: quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte: se nascer um menino, matem, mas se nascer uma menina, deixe que viva. O que vai acontecer? No versículo 17 vai dizer assim: porém, as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Então, o que o rei do Egito ele vai dizer? Vai ordenar que os meninos fossem jogados, então, no rio Nilo. O rio Nilo, um rio muito grande, caudaloso, com a presença muito enfática de crocodilos, né? Então, ali os meninos deviam ser jogados. Se eles não morressem afogados, morreriam como alimento dos crocodilos. Muito bem. E é nesse contexto que vai se dar o nascimento de um grande personagem, talvez o maior personagem, humanamente falando, de toda a Escritura, que é Moisés. É nesse contexto. Uma mulher e um homem da tribo de Levi. Tribo de Levi era um dos 12 filhos de Jacó. A mulher ficou grávida e teve um filho. E durante 3 meses escondeu essa criança, por quê? Porque não queria que fosse morta, não fosse jogada no rio Nilo. Mas como ela não conseguia mais esconder, o que ela fez? Ela pegou uma cesta de junco, diz o versículo 3 do capítulo 2, uma cesta de junco, tapou os buracos com betume piche, uma espécie de uma coisa melosa, né? Algo grudento e impermeável, ou seja, não afundaria. Colocou betume piche e fez o quê? Jogou o menino ali dentro
e largou esse cesto então nos juncos na beira do rio. Olhem só a mão de Deus conduzindo, né? A filha do rei do Egito, ela vai se banhar, ela vai tomar um banho, ela vai passear na praia e ela vai acabar encontrando aquele cesto com aquele bebê. E o que a filha do rei do Egito vai fazer? Ela vai ficar com pena e vai criar aquela criança. A filha do rei do Egito vai criar aquela criança que é um dos descendentes de Jacó, é um dos israelitas, né? E mais, a filha do rei do Egito, ela vai contratar a própria mãe, né? Claro, sem saber, evidentemente, ela vai contratar a própria mãe para quê? Para amamentar, ou seja, para cuidar do próprio filho. Isso está ali no versículo 7, capítulo 2, versículo 7. Então a irmã da criança perguntou à princesa: quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar essa criança para a senhora? Vá, respondeu a princesa, começo do versículo 8. Então este é Moisés. O nome dele está no versículo 10. Moshe, em hebraico, significa eu o tirei da água. Este é o sentido do nome Moisés. Eu o tirei da água. E assim nós vamos avançando. Eu faço aqui um parêntese para dizer o seguinte. Moisés, ele vai viver 120 anos. Os 40 primeiros anos, esses 120 anos dividido em 3 fases da vida, né? 3 fases. Até os 40, dos 40 até os 80 e dos 80 até a morte, até os 120. Até os 40 anos, Moisés vai viver aonde? Vai viver no palácio. Ele vai conhecer toda a sabedoria dos egípcios. Ele vai frequentar escolas, ele vai conhecer mestres, ele vai absorver todo o conhecimento dos egípcios, que não é um conhecimento muito pequeno. Lembram do que aconteceu com José? Como é que foi o fim da vida dele? Ele foi embalsamado. Era um avanço na medicina, na tecnologia dos egípcios, o embalsamamento. Além disso, uma outra referência, que não está aqui na Bíblia, né, mas você na aula de história provavelmente já deve ter visto isso, aquelas grandes construções que ainda hoje existem no Egito. Como é que elas se chamam mesmo? As pirâmides. As pirâmides construídas com uma sabedoria, com um conhecimento muito grande. Conhecimento de quem? Dos egípcios. Então, nesses 40 primeiros anos da vida de Moisés, ele viveu no palácio, conheceu, estudou, aprendeu muito da tecnologia, do conhecimento dos egípcios. É Deus preparando Moisés. É Deus preparando aquele homem para lá no futuro, com conhecimento, com sabedoria, conduzir esse povo pelo deserto 40 anos. 40 anos caminhando pelo deserto, até voltar à terra de Canaã. Essa é a terceira fase da vida de Moisés, dos 80 até os 120, a última fase. Mas tem a fase intermediária, que é entre os 40 anos até os 80 anos. O que Moisés faz nesse tempo? Ele precisa fugir do Egito. Ele mata um homem. Ele tenta resolver com a sua própria mão um problema, acaba sendo denunciado, se tudo está no capítulo 2. E como ele precisa
se esconder do crime que ele fez, ele vai fugir para o deserto de Midian. É ali no deserto que também a mão de Deus vai conduzir Moisés. Ele vai ser conduzido no sentido de aprender tudo sobre areia, pedra, calor, frio, proteção, água. É Deus preparando Moisés. Depois dos 40 anos no palácio, agora 40 anos no deserto de Midian, para depois finalmente Moisés voltar ao Egito, libertar o povo e conduzir esse povo 40 anos até a terra de Canaã. Então Moisés ele mata um homem no Egito, ele vai ser denunciado e ele precisa fugir. Ele vai fugir para o deserto de Midian. Lá ele vai ter contato com o Jetro, né? Jetro, um pastor de ovelhas, e o Moisés ele vai acabar se casando com uma das filhas do Jetro, né? Ele vai se casar com a Zípora, capítulo 2, versículo 21. Jetro deu a sua filha Zípora para esposa, né? E o Moisés ele vai ter 2 filhos, né? 2 filhos. Um rapaz com um nome muito bonito, né? Está ali no versículo de número 22, vocês podem conferir. Quando ele teve um filho, Moisés pôs nele o nome de Gerson, né? Um nome muito bonito, né? Gerson, né? O que significa Gerson? Está explicado no final do versículo 22. Sou hóspede em terra estrangeira, né? E o outro filho que vai nascer se chama Eliezer, né? Ele não está citado aqui nesse momento, mas ele vai ser citado mais adiante. Então, os 2 filhos de Moisés, o Gerson e também o Eliezer, né? Ou Eliezer, tanto faz, tá? Muito bem. Capítulo 3, eu tenho 17 minutos de vídeo, mais alguns minutos ainda. No capítulo 3, Deus vai se revelar a Moisés. Deus vai dizer: Moisés, chegou a hora. Volta para o Egito e retira aquele povo de lá e leve esse povo para a terra de Canaã. Deus já havia preparado Moisés 40 anos no palácio, aprendendo toda a cultura, toda a sabedoria dos egípcios, e agora mais 40 anos vivendo com o sogro, com o Jetro Reuel, né, é o nome dele, e ali aprendeu tudo sobre as pedras, sobre deserto, sobre falta de água, enfim, como sobreviver no ambiente desértico. Por quê? Porque dos 80 até os 120, Moisés ele vai liderar o povo de Israel pelo deserto até a chegada na terra de Canaã. Esse vai ser o grande trabalho, a grande função da vida de Moisés. Capítulo 3, Deus fala com Moisés, você pode acompanhar na sua Bíblia. E é interessante que Deus se revela a Moisés de uma maneira muito peculiar, né? Através daquela árvore que pegou fogo e que quis consumir e que estava queimando, mas que não se consumia, né? Não terminava. Numa versão mais antiga você deve lembrar o conceito sarça ardente, né? Aqui na NTLH diz assim, versículo 2, capítulo 3, versículo 2. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo, no meio de um espinheiro, né? Um espinheiro que queimava e que não se consumia. Versículo 3, então pensou: que coisa estranha, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. E é nessa circunstância que Deus vai se revelar a Moisés. Deus vai dizer assim, versículo 14,
eu sou quem sou. Em hebraico, este eu sou quem sou, versículo 14, se diz Yahweh. Yahweh, aquele que sempre existiu. Então, quem é este Yahweh? É o Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. De uma maneira lenta e gradativa, Deus vai se revelar aos seus filhos, e especialmente lá no final do capítulo 28 de Mateus, nós vamos encontrar a forma trinitária, né? A ordem do batismo. Vão, façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este Deus triuno, que lá no último capítulo de Mateus, ele é revelado de maneira mais ampla, por assim dizer. Aqui em Êxodo, capítulo 3, Deus se revela dizendo: eu sou aquele que sempre existiu, eu sou Yahweh, eu sou quem sou. No capítulo 4, nós vamos ver o poder de Moisés para fazer milagres, né? Fazer milagres. E no final do capítulo 4, então, Moisés e Arão, né? São três irmãos. Vocês lembram que aquela irmã lá do nascimento de Moisés, como é que ela se chamava? Você lembra? São os três irmãos, né? Moisés, Arão e Miriam. Os três irmãos. A Miriam foi que cuidou lá quando o Moisés fora colocado naquele cesto lá no Rio Nilo. Então Moisés e Arão, no final do capítulo 4, eles vão voltar ao Egito, vão falar com o rei do Egito no capítulo 5, pedindo para libertar o povo. Claro que o rei do Egito ele não quer, o faraó ele não quer liberar os israelitas. Por quê? Porque os israelitas são a força de trabalho braçal do Egito, né? São eles que trabalham, que constroem as estradas, que fazem os prédios, que carregam pedra, né? O serviço pesado. Quem é que fazia? São os israelitas. Por isso o faraó ele não vai permitir que os israelitas saiam do país e voltem para a sua terra, lá para a terra de Canaã. Certo? Muito bem, nós vamos até aqui, eu estou com 23 minutos aqui na minha câmera, nós vamos encerrar por aqui. Então você vai ler Êxodo capítulo 1 até o capítulo 5, e em seguida eu já vou mandar então algumas questões escritas para vocês, tá bom? Meus queridos alunos, prestem atenção e, se possível, mostrem esse vídeo também para o pai e para a mãe. Eu gostaria de lançar o desafio para vocês. Eu não sei quanto tempo nós ainda vamos ter de aula virtual, né? Eu sei que assim está funcionando bem, mas eu sinto uma lacuna. Que lacuna é essa? Eu sinto a falta das perguntas de vocês para mim. Então, eu quero propor a vocês, você deve mostrar isso para o seu pai, para a sua mãe. Existe uma ferramenta virtual chamada Meet. M-E-E-T. Meet. Se você possui assim, o seu smartphone, vá lá no Play Store e digite Meet. E veja se você consegue acessar essa plataforma. Como é que funciona essa plataforma Meet? Ela é uma plataforma que permite que a gente entre numa sala virtual, todos nós ao mesmo tempo. E eu, enquanto coordenador, eu não apenas dirijo a aula para ti, mas eu também tenho condições de fazer pergunta para cada um dos alunos, e vocês têm condições de
clicar numa ferramenta que tem aí no smartphone, que é o microfone, né? Então vocês ativam o microfone e aí vocês falam. Ou seja, eu vou ter condições de me comunicar com vocês. Num primeiro momento, eu quero só que vocês vejam se vocês conseguem acessar essa ferramenta, o Meet, M de macaco, E de elefante, E de elefante e T de tatu, Meet. Procura lá no Play Store e vê se você consegue instalar no seu smartphone essa ferramenta, certo? Se todos conseguirem, por favor, me deem um retorno no meu WhatsApp. Se todos conseguirem acessar o Meet, eu vou propor que a gente faça, em determinados momentos, alguns encontros virtuais, né? Alguns encontros virtuais com a presença de todos vocês em casa. Então, vocês de casa entram na sala, eu vou convidar vocês, a gente vai combinar um dia, né? Por exemplo, eu não estou dizendo que vou fazer isso, eu estou dizendo uma suposição. Próxima sexta-feira, 2h da tarde. Aí todo mundo fica lá com o seu telefone, você vai receber um convite, tem que ter o Meet instalado, você vai receber um convite para entrar numa sala virtual, você vai clicar e aí vai aparecer a imagem de todos os participantes, como também a minha. E aí a gente vai poder trocar alguma informação, tá? Não é difícil, não é complicado. Veja se você consegue acessar o Meet então, perfeito? Depois, se todos conseguirem, a gente pode tentar marcar uma aula virtual. Eu, inclusive, quero daí então tomar lição de vocês. Eu quero ver se vocês estão estudando os mandamentos. Nós já devemos estar lá com até o 5º mandamento na ponta da língua, né? São 10 mandamentos, então até o 5º mandamento na ponta da língua, certo? Acessem o Meet, instalem no smartphone de vocês. Se alguém não conseguir, me retorna de maneira particular no meu WhatsApp, então, tá bom? Em seguida eu mando o material escrito para vocês, para que vocês respondam questões aqui de Êxodo 1 até Êxodo 5, ok? Boa semana, fiquem com Deus.